Bom dia a todos, amigos, alunos. É um prazer enorme voltar a esse convívio acadêmico com o qual convivi durante 42 anos e encerrei a atividade aqui nessa casa, onde também passei por 25 anos de magistério. E sente-se só em entrar nesse ambiente o calor da fraternidade e, sobretudo, do idealismo que sempre marcou essa casa e seu corpo discente e docente. Bom, eu saúdo a pessoa do professor João Alberto, os colegas e ex-colegas desta casa e as autoridades que aqui acorreram para prestigiar este significativo evento. Saúdo particularmente a família do professor Celso Barbi, colega de cátedra, colega de eventos, de seminários e até desse grande acontecimento que foi a criação do Instituto Brasileiro de Processo dentro dessa universidade. Instituto esse que nós podemos confessar que, com um certo orgulho, que foi de onde partiram as primeiras iniciativas de reformas mais significativas, mais profundas no Código de 1973. Aquele movimento que foi posteriormente liderado em Brasília pelo professor Saulo de Figueiredo Teixeira e pelo ministro Atos Guzmão Carneiro. Foi simplesmente o desdobramento natural daquele movimento iniciado aqui na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Pois bem, então, eu vejo nesse acontecimento de hoje, para mim, um grande orgulho, uma grande satisfação, e a constatação de uma dupla importância. Primeiro, esta homenagem merecidíssima, sobre todos os títulos, ao grande mestre processualista, professor Celso Barbi, e depois um momento histórico em que nós podemos colaborar de alguma forma para a introdução efetiva na prática forense e universitária da nova ordem jurídica processual, que está contida neste código que acaba de entrar em vigor há poucos dias no país. Nós estamos realmente nos primeiros dias de vigência de um novo Código de Processo Civil que não se apresenta como simples reforma do anterior. Nova ideologia, novos métodos, novos objetivos foram adotados para colocar o processo civil brasileiro em consonância com o processo justo e democrático, visto pela ordem constitucional moderna como garantia, como garantia fundamental. Essa ideia de processo justo, processo enraizado na ordem constitucional, sobretudo. Procedimentos foram remodelados, alguns foram extintos, outros novos foram incluídos. Extinguiram-se, por exemplo, o procedimento sumário, o procedimento especial das ações de depósito e de uso capião, entre outras. Extinguiram-se os embargos infringentes e alteraram-se a apelação, o agravo e os embargos declaratórios. Modificações profundas foram introduzidas nos recursos para o STF e o STJ. Atribuiu-se novo papel à jurisprudência, elevando-a, em muitos casos, à categoria de fonte de direito. Nessa linha, criaram-se os institutos do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, além de imprimir nova feição
aos recursos repetitivos e à repercussão geral no âmbito dos tribunais superiores. Muitas outras novidades procedimentais poderiam ser apontadas. E, sobretudo, é de se ressaltar a noção de normas fundamentais na introdução do novo Código, para gerar no espírito do leitor, do destinatário da ordem jurídica processual, uma nova visão e um novo conceito da atividade jurisdicional, intimamente, umbilicalmente ligado ao processo justo da Constituição. De maneira que a primeira lei processual hoje em vigor no país é realmente a Constituição. E é dela que o novo Código extraiu os detalhes procedimentais, servindo para, dessa forma, instrumentalizar a própria ordem jurídica constitucional, no seu coração, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Estando, pois, em curso, no momento, mais de 100 milhões de processos pelo país afora, nascidos e formalizados no regime anterior, a primeira e grande preocupação dos operadores do direito é indagar como o Código Novo afetará esse imenso volume de feitos. Trata-se de problema que a doutrina estuda sob o rótulo de direito transitório ou direito intertemporal. E é isso que nós tentaremos analisar doravante. Seguindo o princípio clássico de nosso direito processual civil, e repetindo o que já era proclamado pelo artigo 1211 do Código anterior, o novo Código dispõe que, ao entrar em vigor, suas disposições se aplicarão, desde logo, aos processos pendentes. É o artigo 1046. A primeira questão a enfrentar, diante de tal norma de direito intertemporal, é a de precisar a data em que, efetivamente, o novo Código começou a viger. A vacatio legis, isto é, o espaço de tempo compreendido entre a sua publicação e o momento inicial de sua vigência, vem expressamente regulada pelo artigo 1045 do novo Estatuto. Este Código entrará em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Embora isso, para mim, era de uma clareza meridiana, nada obstante, surgiram controvérsias sobre a interpretação dessa vacatio legis. E, no entanto, não havia motivo para tanto. Mas, por quê? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95, o prazo de qualquer vacatio legis conta-se, incluindo o dia da publicação no Diário Oficial e o último dia do prazo, entrando, portanto, a lei nova em vigência no primeiro dia subsequente ao término do prazo, e não dentro do prazo, como acontece com as modificações procedimentais ou de qualquer outra lei. Desse modo, é preciso transcorrer por inteiro o prazo de vacatio, assinalado pela própria lei, para depois dele ter-se como iniciada a respectiva vigência. Então, o artigo 1045, em termos, a meu ver, claros e categóricos, prevê que a entrada em vigor se dará após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Como existem regras antigas sobre o que é um ano para efeitos legislativos, portanto, um ano, para o nosso direito, sempre termina em dia e mês igual àquele em que começou no ano anterior. Portanto, o Código foi publicado no dia 17, oficialmente, de março do ano de 1975. A sua vigência, portanto, se deu no dia seguinte ao ano, isto é, no dia 18 de março do corrente ano.
e não no dia 17, que seria a data em que se completou um ano. Mas é no dia seguinte a esse lapso é que o Código entrou em vigor. Esse tema, de uma certa maneira, recebeu uma solução prática por parte do STJ, que antes que a confusão instalada entre os doutrinadores se consumasse. O STJ, então, numa interpretação administrativa anterior ao dia 18, determinou e publicou que a sua vigência para todos os efeitos se daria no dia 18 de março último. O segundo problema enfocar em caráter geral no campo do direito intertemporal é o relacionado com o modo especial de aplicar a lei nova em matéria processual aos feitos em curso, aqueles que estão ainda tramitando pelo foro. O legislador não dispôs de maneira expressa e completa sobre o tema, porque diz que realmente se aplica aos processos pendentes e respeita os atos praticados. Mas é que as coisas no mundo processual não são redutíveis assim a ideias tão singelas, porque o processo é altamente complexo e não é um ato, nenhuma só única relação processual. É um feixe de relações e uma cadeia de atos que não se esgotam geralmente em si mesmo, se projetam no seguinte e no subsequente, até atingir a meta única que dá vida ao código, ao processo, que é o provimento, que é a prestação jurisdicional que vai justificar a existência do processo e esse encadeamento de todos os atos, de todas as relações interligadas durante a vigência do processo. Portanto, não se consegue, infelizmente, na leitura dos poucos artigos que o Código dispensou ao direito intertemporal, uma visão completa dos problemas que advirão e que desafiarão, portanto, os tribunais e os advogados na vida prática. Vamos ver como é a visão doutrinária, que eu digo que é tradicional entre nós, porque remonta não só ao direito processual, mas a outras leis também, e que vem, em relação ao Código, são problemas que vêm sendo suscitados desde o Código de 1939. Ainda no regime de 1939, tanto em relação ao direito material como ao direito processual, a doutrina advertia sobre a necessidade de não confundir a aplicação imediata da lei com sua retroatividade. Isso porque, lembrava o professor Washington de Barros Monteiro, por exemplo, as leis não têm efeitos pretéritos, elas só valem para o futuro. O princípio da não retroprojeção constitui um dos postulados que dominam toda a legislação contemporânea. O princípio é tão mais importante entre nós porque se acha elevado, no Brasil, à categoria de norma fundamental. A Constituição, desde a de 46, previa que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, são garantidos contra qualquer tentativa de retroatividade de legislação. Então, nós temos, no Brasil, uma norma fundamental que não é comum a todos os outros países. Todo mundo respeita o princípio da irretroatividade, mas não com essa categoria, com essa ênfase que o direito constitucional brasileiro dá ao tema. Tratando especificamente do direito intertemporal, o professor José Frederico Marques ensinava também, antes de 1973, portanto, no regime do Código 39, que a lei nova incidiria imediatamente sobre os processos em andamento, sem, entretanto, prejudicar a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Acentuava o professor:
os atos processuais praticados sob a lei revogada mantêm plena eficácia depois de promulgada a lei nova, embora ditando preceitos de conteúdo diferente. Tempus regit actum. A lei processual prevê apenas para o futuro, ou seja, para os atos processuais ainda não realizados ao tempo em que se iniciou a sua vigência. Para os atos realizados ao tempo da lei velha, prevalece o regime constitucional do ato jurídico perfeito, cuja eficácia a lei nova haverá sempre de respeitar. É o que dispõe o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 36. Esses princípios da imediatidade e da não retroatividade são adotados pelo novo Código, esse agora de 2015, de maneira clara. Em caráter geral, e com vistas para futuras inovações legislativas, o artigo 14, na parte geral da codificação, estatui que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. E, segundo, cuidando especificamente de sua própria entrada em vigor, o artigo 1046, caput, estipula em disposição denominada transitória que o novo Código, ao entrar em vigor, terá suas disposições aplicadas desde logo aos processos pendentes. A regra básica, portanto, que se extrai de ambos os dispositivos do novo Código é a mesma, ou seja, a imediata aplicação da nova regra processual aos feitos em curso. Mas, em qualquer dos casos, haverá de prevalecer a ressalva do artigo 14, da parte geral, que impõe sejam respeitados os atos processuais praticados e, além dos atos, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. O tema de direito intertemporal foi magnificamente tratado quando da entrada em vigor do Código de 73 pelo professor Galeno Lacerda, numa obra de pequena dimensão física, umas 100 páginas, não chegam a 100 talvez, mas de denso conteúdo científico. Reportou-se principalmente a doutrina clássica de direito comparado de Paul Roubier, consagrada universalmente, para que pudesse ser analisada e explicada com eficácia, como a eficácia imediata da lei nova deve ser entendida para não violar a garantia da irretroatividade aplicável, aliás, não só à lei processual, mas a toda e qualquer inovação ocorrida no direito positivo em geral. Essa teoria toda, desenvolvida pelo professor Galeno Lacerda, é uma forma de proclamar e chamar a atenção para o direito adquirido processual. Esse que é o núcleo da problemática toda do direito intertemporal em matéria de processo, porque as características do processo fazem com que não seja possível transplantar para a aplicação da lei processual simplesmente uma afirmação de que os feitos pendentes estarão subordinados à lei nova e que os atos praticados na lei anterior serão respeitados. Há uma profunda intervinculação e uma complicação pela natureza do processo na análise e na compreensão desse fenômeno especial que ocorre no direito intertemporal processual. E o professor Galeno Lacerda, reportando a lição internacional do professor Paul Roubier, partia da ideia básica de direito adquirido processual, para desenvolver, então, o tratamento de toda a problemática gerada pelo direito intertemporal na matéria. A base fundamental que o professor Galeno Lacerda extraiu de Roubier reside na distinção entre efeito retroativo e efeito imediato da lei.
visto que a lei nova pode incidir imediatamente sobre relações jurídicas pré-existentes, relações que podem estar em curso, podem estar completas em alguns momentos e ainda estar in fiere em outros momentos. Não se pode ignorar, ao lado desse efeito imediato, os efeitos que os atos do processo anterior já tenham produzidos. E, se tal pudesse acontecer, seria, então, a lei nova retroativa, e o que não se deve atender por causa da garantia constitucional brasileira ao direito adquirido. Então, era a partir da noção de direito adquirido que o professor Galeno foi construindo a solução, a saída para os problemas típicos do direito intertemporal processual. Como todo direito subjetivo nasce de um fato, a lei nova será retroativa se pretender incidir sobre aquilo que Roubier chamava de facta praeterita, isto é, sobre fatos jurídicos já consumados. Sobre os outros factos que Roubier chama de facta pendentia, isto é, situação jurídica ainda em curso, será necessário distinguir entre situações anteriores à mudança da legislação, que não podem ser atingidas sem que se configure a retroatividade, e situações posteriores, mesmo à lei nova, para as quais essa lei nova será aplicável por força do seu efeito imediato. O professor Galeno, então, prosseguia. Como o processo compreende uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo, pré-ordenados para um fim, que é a sentença, deve ele ser considerado, em termos de direito transitório, como um fato jurídico complexo pendente, o processo como um todo, sobre o qual a normatividade inovadora haverá de incidir. A aplicação imediata será sempre a regra de direito comum, segundo Roubier. A retroatividade, ao contrário, não se presume, decorre de disposição legislativa expressa, exceto no direito penal, onde constitui princípio a retroação da lei mais benéfica. Estudando essa afirmação é de Roubier, não é do professor Galeno Lacerda. Estudando a aplicação da lei nova aos feitos pendentes, distingue Roubier, na situação jurídica, 3 momentos. O da constituição, o dos efeitos e o da extinção do ato processual. O primeiro, isto é, o momento da constituição, e o último, o da extinção da situação jurídica, representam a dinâmica segundo, e o segundo, o outro, que é o do efeito, a visão estática da situação jurídica processual. Dentro, portanto, dessa separação entre atos em movimento, atos dinâmicos, e atos já estáticos, como a criação, a prática consumada do ato e a extinção do próprio ato ou do processo, então nós temos 3 conclusões a extrair, conclusões que vêm de Roubier. Quando a Constituição ou a instituição, os 2 termos iniciais e finais do processo, quando a Constituição ou extinção da situação jurídica se operou pela lei antiga, a ela será totalmente estranha a lei nova, salvo disposição retroativa, se permitida no sistema. Já, então, ressalvamos que para o Brasil não há ressalva alguma, porque a retroatividade não pode ser deliberada pelo legislador ordinário, porque está vedada em norma fundamental pela Constituição. Segunda conclusão. Quando a Constituição
estiver pendente, a regra será a aplicação imediata da lei nova, respeitando o período de vigência da lei anterior e aquilo que foi praticado sob aquela vigência. E, por fim, quanto aos efeitos, e isso aqui gera alguma complexidade, da situação jurídica constituída, a norma é que a lei nova não pode, sem retroatividade, atingir os efeitos já produzidos sob a lei anterior. Sendo o processo um relacionamento jurídico complexo, polarizado por um fim comum, na sua pendência estabelece-se, na verdade, um feixe de relações jurídicas, no qual se vinculam não só os sujeitos principais, partes e juiz, mas também todas as pessoas que nele intervêm, como terceiros intervenientes, representantes do Ministério Público, testemunhas, peritos, agentes auxiliares da Justiça. Todos estes, no curso do processo, se tornam concomitantemente sujeitos de direitos e deveres, que vão variando, mudando ao longo da marcha processual. Isso significa, para Galeno Lacerda, que podemos e devemos considerar a existência de direitos adquiridos processuais, oriundos dos próprios atos ou fatos jurídicos processuais, que emergem a cada momento, em cada processo, do dinamismo desse relacionamento jurídico complexo. Aliás, o novo Código, o autor se refere ao de 73, é expresso no artigo 158, no reconhecimento desses direitos que vão sendo adquiridos dentro do processo. E norma semelhante ao artigo 158 consta do Código Novo também, agora no artigo 200, que dispõe textualmente: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção dos direitos processuais. Então, não é só a extinção do processo, são os próprios atos que vão sendo praticados ao longo da pendência do processo que vão se recobrindo da força de ato jurídico perfeito, de ato consumado, e que, portanto, não podem ser desconhecidos, não podem ser ignorados nem desprezados pela lei nova. Mais recentemente, Guilherme Riso Amaral aponta, numa obra de estudo específico de direito intertemporal no processo, aponta o reconhecimento dos direitos adquiridos processuais em doutrina clássica brasileira, antiquíssima, como a de Carlos Maximiliano e a de Pontes de Miranda, obras elaboradas, construídas, como aplicáveis a todo o ordenamento jurídico e com raízes que vão até o direito do século XIX e XVIII. Nessa ordem de ideias, impõe-se reconhecer que existem direitos adquiridos, por exemplo, à defesa, à prova, ao recurso, etc. Da mesma maneira como existem direitos adquiridos no plano do direito material. Há, por exemplo, direito ao Estado, à posse, ao domínio, à relação contratual consumada em leis anteriores, sob regime anterior. Então, o fenômeno não é exclusivo do direito processual, é um fenômeno de hermenêutica jurídica e, principalmente, de uma técnica doutrinária, que é a chamada técnica do direito transitório, ou do direito intertemporal. Bom, estão me cobrando aqui, eu vou ser obrigado a acelerar o passo aqui para não ficar alguma coisa importante fora da abordagem. Respeito ao tempo. Tempus regit actus. Por exemplo, consequência
do ato jurídico perfeito no processo. A lei nova sofre, portanto, dupla restrição eficacial. Não tem força para invalidar ou reduzir efeitos do ato processual consumado, com observância dos requisitos da lei anterior. E, segundo, não tem também força para convalidar, isso é importante, convalidar ato processual praticado a seu tempo com inobservância da lei que o regia. Ao mesmo tempo em que se preserva a eficácia do ato regular praticado antes da lei nova, também se preserva a ineficácia e a invalidade do ato irregularmente praticado no regime velho. Não pode uma lei nova reconhecer validade a uma situação feita de uma maneira a qual a lei anterior não reconhecia validade. Por exemplo. Pense, por exemplo, numa intimação que foi feita irregularmente na pessoa do advogado, quando a lei anterior dizia que era pessoal, tinha sido feita à parte. Agora, essa mesma situação, na lei nova, está permitindo a intimação feita na pessoa do advogado. Não é válida aquela intimação feita na pessoa do advogado, porque isso seria dar efeito retroativo à lei nova. O sistema de isolamento dos atos processuais é outra coisa importante para compreender a garantia do direito adquirido. E foi muito bem explorado pelo professor Amaral Santos, na sua obra, na qual eu estudei como aluno ainda, naqueles idos de 1950. O professor Amaral Santos diz que, no âmbito do direito intertemporal, o sistema dito de isolamento dos atos processuais é sempre necessário. E diz que a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e disciplina o processo a partir da sua vigência e não para aqueles atos que já foram consumados. Por outras palavras, a lei nova respeita os atos processuais realizados, bem como seus efeitos, e se aplica aos que houverem de realizar-se. O STJ tem acórdãos vários sobre esse tema, já em tempos mais contemporâneos, posteriores à vigência do Código de 1973, que repetem mais ou menos isso que está na lição de Amaral Santos. Por exemplo, regra de preservação de eficácia. Se ao tempo do acórdão, o vencido tinha direito a recorrer aos embargos infringentes, e a lei nova não prevê mais esse recurso, mesmo assim, a lei nova assegura que os embargos infringentes podem ser manipulados, podem ser promovidos. E como se processarão esses embargos infringentes? Exatamente pela lei revogada, porque a lei nova tem que respeitar, com relação ao ato praticado, no regime velho, toda a sua estrutura eficacial e procedimental. Agora, esse sistema do isolamento dos atos, que parece ser simples, oferece muita dificuldade na ordem prática. O artigo 1046, parágrafo 1º, prevê que continuarão sujeitos ao regime de 73 várias situações que, a seguir o regime geral de isolamento de ato, não permitiriam mais a aplicação do Código Novo. No entanto, é o próprio Código Novo que ressalva, para determinadas situações, a sobrevivência do regime velho durante a vigência do Código Novo. Tenham sido ou não praticados todos os atos do processo. Por exemplo, as ações propostas
e não sentenciadas, até o início de vigência do novo Código, terão o seguinte regime. 2 casos. Procedimento sumário. Como é que fica? Não existe mais o procedimento sumário no Código Novo. Aqui não precisa ter praticado nenhum ato de andamento. Basta que tenha se distribuído uma ação sumária, ainda na vigência do Código Velho, para que essa ação continue a ser ação sumária sob o regime do Código 73 até o encerramento. Também não podemos levar assim ao extremo, porque tudo é razoável, tudo é proporcional dentro do Código. Porque quando chegar, por exemplo, no grau de recurso, tramitação de recurso no Supremo, no STJ, não tem sentido procurar extrair do procedimento sumário alguma coisa do Código Velho, porque aí já teria caído num campo comum procedimental que se aplica indistintamente a todos. Mas é muito interessante, até ser julgado, pelo menos em primeiro grau de jurisdição, o procedimento sumário será inteiramente observado para aqueles processos distribuídos antes de 18, até 18, antes de 18, porque no dia 18 não podia mais distribuir sumário. E a segunda observação extraída do direito intertemporal regulado pelo novo Código. Os procedimentos especiais que foram revogados pelo novo Código de Processo Civil, nesse artigo, estão ressalvados nesse artigo 1046, parágrafo 1º, que os procedimentos especiais continuarão regidos também pelo Código anterior. Faço a mesma observação, regidos naquilo que forma a sua estrutura especial, porque o procedimento especial não é especial por inteiro, ele é especial em algum detalhe, em alguma forma que lhe dê personalidade distinta do procedimento ordinário. Quando cair na aplicação do procedimento comum ao procedimento especial, portanto, a lei nova incidirá. No regime de provas, tem uma outra norma específica. No regime de provas, somente tudo que houver um regime novo no Código, completamente novo, será aplicado às provas requeridas e determinadas na vigência do Código anterior, será aplicada a regulamentação do Código anterior. Mesmo que a prova venha a ser produzida no regime novo, mas se a prova foi requerida no regime velho, então ela seguirá a sua forma de produção nos autos assegurada pela lei anterior. A execução contra o devedor insolvente. Não foi eliminada a execução contra o devedor insolvente. Ela foi mantida, mas o Código Novo se absteve de criar um procedimento próprio para tal. E mandou simplesmente que continuasse a execução contra o insolvente, regido pelo Código anterior. Portanto, os artigos do Código anterior estão repristinados, estão salvos da revogação, enquanto não houver uma lei nova que cuide da matéria. Já estou sem tempo, mas não posso deixar de falar sobre isso aqui. A questão prejudicial e a supressão da ação declaratória incidental. Houve uma modificação profunda com relação à questão prejudicial. A questão prejudicial é uma questão de mérito, que é um precedente lógico, um antecedente lógico da solução do processo principal, mas que não constitui, não faz parte da ação na sua configuração do objeto litigioso. Mas ela vai influir. E, portanto, no Código Velho se dizia que, para que se fizesse coisa julgada sobre a questão prejudicial discutida, ainda que relevante para a solução final do processo, não se formaria coisa julgada sobre ela, a não ser que se propusesse incidentalmente uma ação declaratória a respeito daquela matéria, para que só então a questão prejudicial fosse incorporada ao objeto litigioso e então seria solucionada como parte do dispositivo da sentença. A situação do Código Novo é completamente diferente.
o objeto litigioso não está mais circunscrito ao pedido e à contestação. Abrange também a contestação ao pedido, né? Abrange também toda a questão de mérito que vier supervenientemente a ser discutida, debatida em contraditório entre as partes. De maneira que, se houver esse debate, essa discussão durante o curso do processo, em torno de uma matéria, uma questão de direito, diferente daquela que estava no pedido do autor, essa questão também integrará a coisa julgada. Mas desde que, o Código diz, desde que tenha havido adequado contraditório a respeito do tema. Mas há uma norma de direito intertemporal no Código Novo, que diz que o regime que dispensa a ação declaratória só se aplicará às ações propostas depois de já iniciada a vigência do novo Código. Então, aqui se preservou o regime todo da declaratória incidental para as ações distribuídas antes da vigência do direito novo. É preciso respeitar a declaratória incidental. Imagine que a ação foi contestada já no regime da lei atual, mas a ação estava proposta no regime anterior. Então, a declaratória é obrigatória. Se não houver a declaratória, o que vai acontecer? A matéria será discutida como argumento, como fundamento da sentença e não como objeto. Não figurará, portanto, debaixo da autoridade da coisa julgada. Bom, eu teria mais algumas coisinhas a falar, mas eu acho que consegui transmitir, pelo menos, a ideologia, a teleologia do novo Código em matéria de direito intertemporal. Muito obrigado pela atenção.